A paz do Senhor. Mais uma vez estamos por aqui com Café com Palavra. E você, tá tudo bem contigo, com a tua casa, com a tua família? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família nesse dia. As bênçãos, os livramentos de Deus estejam com você nesse dia, em nome de Jesus. Texto para hoje está no Salmos 125, versículo 1, que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Como está a sua confiança no Senhor? Como está? Você está firme na confiança no Senhor? Ou você tem se deixado abalar pelas dificuldades do seu dia a dia, pelas lutas que você tem enfrentado? Como você se encontra nesse dia? Glória a Jesus. O salmista diz que os que confiam serão como o monte Sião. Não vai se abalar, permanecerá para sempre. Aleluia. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o monte de Sião está inabalável. E esta é a palavra que eu tenho para você nesse dia da parte do Senhor. Inabalável. Você será inabalável. Glória a Jesus. Pensando sobre pessoas na Bíblia que foram inabaláveis, eu quero falar sobre José. Nós temos em José uma história muito linda de alguém que permaneceu firme. E a vida de José não foi fácil. Ele passou por muitas situações que talvez nós não conseguiríamos passar da forma que ele passou. José foi um jovem inabalável na presença de Deus, diante das circunstâncias que José enfrentou. Ele ficou firme até o fim. Glória a Deus. José era um jovem cheio de sonhos, cheio de esperança. Ele era amado do Pai, assim como eu e você somos amados. José era um jovem sonhador, cheio de esperança. Eu imagino José, aquele jovem empolgado, aquele jovem que era alegre, cheio de contentamento. Ele se sentia amado pelo Pai. Ele ganhou aquela túnica que representava o amor do Pai, a atenção do Pai, o cuidado do Pai. Glória a Deus. E de repente, por causa de sonhos que José tinha, por causa daquela vida alegre que ele tinha, daquela empolgação, ele foi invejado. José ele foi invejado. E na primeira oportunidade que tiveram, arrancaram dele a sua túnica. Aquilo que trazia tanta representatividade na vida de José. Aleluia. Muitas vezes isso acontece com a gente. O inimigo ele vem para tirar de nós aquela celebração, aquela empolgação. Aleluia. Ele quer tirar de nós aquilo que representa o amor de Deus, que representa o cuidado de Deus para conosco. Assim como fez com José, tirou a túnica de várias cores. Eu acredito e imagino José correndo pelo campo, alegre, feliz com aquela túnica que ele tinha ganhado. E o diabo ele olha para nós e vê aquela celebração, aquela alegria de coisas que Deus dá para nós, de presentes que Ele nos dá como um Pai amoroso. E Ele quer arrancar de nós. E às vezes Ele consegue arrancar, assim como arrancou de José aquela túnica. Aquela representatividade
diante das pessoas, o diabo ele vem para arrancar. Ele vem para roubar aquilo que nós temos, que o Pai nos deu. E nós vemos na história que ele foi lançado naquele poço. E às vezes assim estamos no fundo do poço, como José estava. Mas ele se manteve confiante no Senhor. E depois ele foi vendido como escravo. E foi parar no Egito. Gente, que história extraordinária. E quando ele chega ali no Egito, Potifar compra ele e leva ele para sua casa. E nós vemos o que acontece ali. No capítulo 39 de Gênesis, conta a chegada de José na casa de Potifar. E a Bíblia diz que em tudo, Deus abençoou Potifar por causa de José. Imagine um homem posicionado na confiança em Deus. Ele não perdeu a confiança no Senhor. Ele manteve firme. Aleluia. Eu olho para essa história e vejo José na casa de Potifar, uma postura diferente, um jovem diferente. Que jovem é esse? Que homem é esse? Meu Deus! Algo diferente havia nele. Ele sabia que ele era amado pelo Pai. Ele sabia que em algum momento o Senhor viria na vida dele e traria um resgate de tudo aquilo. José sabia que o Senhor tinha um propósito em tudo. Ele sabia quem ele era em Deus. Aquele homem colocou nas mãos de José tudo que ele tinha sobre os cuidados de José. Ele olhou para José e viu que o Senhor era com José. José achou graça aos seus olhos, servia-o, e ele pôs por mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Aquele homem viu Deus em José. Ele viu Deus em José. Deu nas mãos dele tudo quanto ele tinha, na casa, no campo, de maneira que ele nada sabia que estava com ele, a não ser o pão que ele comia. Aquele senhor só se preocupava com o alimento que ele ia comer ali. José cuidava de tudo na casa do seu senhor. Tudo estava nas mãos dele e o Senhor abençoava. Esse é um homem diferenciado. Essa é a postura que nós temos que ter diante das situações da nossa vida. Deus está comigo. E aonde o Senhor está, é diferente. Se Deus está comigo, eu sou diferente. Se Deus está comigo, eu não me abalo por situações nenhuma, porque eu sei que o Senhor virá com socorro no momento certo, na hora certa. Eu sei que o Senhor tem um propósito, um plano, e que Ele vai fazer como Ele quer, da forma que Ele quer, no momento dEle. Tudo vai acontecer. Vamos sentir dores? Vamos sofrer? Sim, nós somos seres humanos, mas a nossa confiança no Senhor deve estar intacta. Não se abale. Não se abale diante das circunstâncias na tua vida, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José sabia disso. E nós vemos na história de José que ele foi preso. Ele foi preso porque ele se negou a se entregar ao pecado. Ele não se envaideceu. Ele não quis tomar aquilo que não era dele. José, ele queria só o que era dele. Ele só queria a bênção que Deus tinha entregado para ele. Ele sabia que o seu coração precisava manter santo diante de Deus. A sua posição precisava se manter firme diante de Deus em santidade, em pureza. Porque às vezes o Senhor nos eleva. O Senhor nos eleva, o Senhor nos abençoa. E o nosso coração precisa se manter o mesmo, posicionado em Deus. E mesmo na prisão,
Deus estava com José. Lá na prisão, o carcereiro entregou tudo na mão de José. Gente, como nós podemos aprender com José? Ele sabia quem ele era. José tinha identidade. Identidade em Deus. Ele era um filho amado. José sabia que ele era um filho amado do Pai. Ah, Jesus. Aonde ele estava, não importava se era como escravo em uma casa, servindo ao Senhor, se era uma prisão junto com outros presos. Ele sabia o seu lugar em Deus. Aleluia. Filho amado, lembre-se que você é filho, filha amada do Senhor. E Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. E não importa aonde as circunstâncias da vida vão te levar, aonde o Senhor vai te permitir ir. Você é filho amado. Todas as coisas que acontecer na sua vida vão cooperar para o bem, para o teu bem. O diabo pode arrancar a tua túnica. Ele pode arrancar de você aquilo que representa visualmente o amor de Deus. Ele pode arrancar aquilo que à vista de outras pessoas parece que você é amado e cuidado. Mas tem uma coisa que Ele não pode arrancar de você: a sua confiança no Senhor, a sua identidade de filho amado. Ele não vai arrancar de você. Nada pode tirar de você aquilo que você é. Você pode estar vivendo como escravo, mas dentro do seu coração você é livre. Livre. Você pode estar na prisão, mas dentro de você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você é livre. Você é livre. Você é filho amado do Senhor. E a mão dele está sobre você. Aonde você estiver, a mão do Senhor está contigo. O amor dele te acompanha. A graça dele te cerca. Não há prisão aonde o Senhor não possa te alcançar. Aleluia. Não há poço fundo aonde ele não possa te tirar. Aleluia. Não importa as circunstâncias. Não importa. Importa quem você é em Deus. Como você se sente. Aleluia. No seu coração. Quem você sabe que você é diante do Senhor. Diante de todas as circunstâncias. Porque vai chegar um momento que o Senhor, Ele vai te exaltar. Ele vai transformar tudo que está à tua volta no cenário que Ele preparou para você. Aleluia. Tem um cenário de vitória te esperando. Tem um lugar de honra esperando aqueles que confiam no Senhor. Tem um lugar de autoridade esperando aquele que confia no Senhor. Aquele que sabe quem Ele é em Deus. Há um lugar de governo esperando aqueles que confiam no Senhor. Os filhos amados do Senhor. O Senhor vai te elevar a este lugar de governo, a este lugar de autoridade. Só fica firme, confia e espera e saiba que Ele está contigo. Em todo o tempo o Senhor está contigo. O teu
Pai, aquele que te ama, aquele que te ama com amor incomparável, Ele está contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona e não te desampara. Há uma história de vitória para ti. Há uma história de vitória para ti. Aleluia. Recebe esta palavra em nome do Senhor e não se deixe abalar. O salmista está dizendo: os que confiam serão como o monte Sião. Aleluia. Você será como o monte Sião, que não se abala. Venha o que vier, você se mantém firme. Identidade em Deus, confiança em Deus. É dele que vem tudo que você precisa. Você sabe quem Ele é e o lugar que Ele vai te colocar. Você ainda não sabe, mas você sabe que é um lugar de honra e de vitória na parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.